Então, assim, se foi uma estratégia de marketing, foi bem feita, porque deu no que deu. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar sobre o Oruan e sobre toda essa treta que teve dele ser preso, de lançar o álbum. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, eu quero falar sobre isso, por isso eu trouxe esse vídeo do Meteoro pra gente reagir e discutir em cima do que eles vão mostrar, porque eu quero hablar. Mas antes de começar esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Bora lá! O Oruan tem estado aí no centro dos debates, inclusive dos debates políticos ultimamente, né? Ele que é um rapper aí com histórias, seu pai é do crime organizado, foi do crime organizado ou ainda é, né? Eu vou trazer aqui a Day Oliveira para explicar tudinho isso pra gente, explicar quem é o Oruan, explicar o que aconteceu, que ele foi preso e todos os detalhes. Day, é contigo. Oi, Lúcio. Então, antes de falar do Oruan, vou falar do Mauro, tá? E para quem não sabe, é só inverter o nome Oruan que vocês vão saber que é Mauro. A gente tem que fazer um debate aí de CPF versus CNPJ. Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente debate sobre uma pessoa, um personagem, um artista. Por quê? Porque a gente tem aí uma pessoa de 23 anos que eu não sou aquele ser que passa pano para jovens dizendo, é só um menino, não sou essa pessoa, tá? Mas o Mauro Davi dos Santos Nepomuceno é uma pessoa jovem, ele tem 23 anos. Desta vez ele foi autuado e preso, ele conseguiu perder o réu primário dele ali, porque ele simplesmente foi dar um cavalo de pau na frente do carro da polícia, Lúcio. Ele foi dar um cavalo de pau na frente do carro da polícia. Ficou um pouco difícil, né? Não dá nem para defender esse pensamento, mas o debate aqui não é defender o Oruan, é entender toda a violência que acontece depois da própria prisão do cara, sabe? O Oruan, ele é uma pessoa que já vem sendo perseguida pela extrema-direita, pelo MBL. Ele, inclusive, agora é apontado de ter feito essa estratégia de um cavalo de pau na frente da polícia como uma estratégia de marketing para lançar uma música. Por quê? Porque aí teve um detalhe, tá? Uma música não, para ele lançar o primeiro álbum dele, que se chama Liberdade, inclusive. Detalhe, tá? Enquanto o Oruan estava preso, a sua equipe fez o quê? Lançou um álbum que já estava produzido, que já estava pronto. Uma música. A música foi lançada justamente no momento da prisão do Oruan, e ele foi ali liberado porque o crime foi de menor potencial ofensivo, ele foi acusado de direção perigosa, teve que pagar o valor de 40 salários mínimos, mais ou menos 60 mil reais, pouco mais de 60 mil reais, que não é tanto assim para ter um rendimento, um faturamento como ele tem recebido nos últimos meses. Detalhe é que o Oruan nos últimos meses e anos, inclusive nos últimos 2, 3 anos, ele vem sendo um dos rappers mais ouvidos de plataforma de streaming, sabe? Então, assim, podemos até dizer, não gosto do Oruan, eu sou uma pessoa que eu comecei a ouvir o que o Oruan falava e cantava depois que ele começou a ser perseguido pelo MBL. Ele não vai entrar no meu streaming, quando eu vou fazer propaganda aqui de graça, já ia falar, ele não vai entrar ali na minha lista também do YouTube, eu não tenho interesse nenhum em ouvir no meu dia a dia o Oruan. Não é algo que eu gosto de ouvir, eu não gosto de trap, mas é inegável que ele vem sofrendo uma perseguição. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí, Lúcio, eu vou te pedir já para abrir o primeiro vídeo que mostra, né, o cenário, o momento da prisão do rapper lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ouçam o que a pessoa que filmou está narrando ali. Ele está dizendo, olha, fulano é filho lá do traficante. Olha só como é isso. É um idiota. Gente, traficante. Olha, essa mulher tinha que estar vendo isso. Vou prender ele. O cara tá querendo prender ele. O policial quer botar ele no carro e os caras não querem deixar o. É um MC que, inclusive, está sendo indiciado por apologia ao crime. É um criminoso, ridículo, retardado esse moleque aí. Ele é filho do bandido do Comando Vermelho. Pronto, é isso, Lúcio. É isso, né? As pessoas colocam que ele é filho do bandido do Comando Vermelho, mas eu gosto muito de pontuar isso. O Oruan é alguém que faz, né, segundo, né, todo mundo aponta, a tal apologia ao crime organizado, que é falar o que o crime organizado faz nas comunidades. Eu sou muito fã do MV Bill, que é um rapper,
super conhecido, respeitado, conceituado. Todo mundo da esquerda gosta do MV Bill, porque ele chegou lá no Faustão e cantou uma música de crítica, né? Inclusive à televisão brasileira, no horário nobre da TV, que era o Faustão aos domingos, Domingão do Faustão, quando estava na Globo. E o MV Bill tem uma música que chama Soldado do Morro, que faz justamente uma narrativa ali, a toda a história de um jovem que é soldado e sabe que, sendo soldado do morro, ou seja, estando dentro do crime organizado, ele vai morrer em algum momento. Inclusive, ele tem uma outra música chamada Soldado que Fica. Aí você vai dizer, ele só tem música soldado? Não, mas é isso, gente. A gente precisa compreender, às vezes, as origens das músicas e do que é a ideia de resistência, né? Às vezes você canta o que você conhece, o que você vê. Ah, mas ele saiu, ele tá morando em Alphaville, isso quer dizer nada, sabe? Uma coisa é você cantar o que você vê, e aí tem gente, inclusive, que quando ouvia o rap dos anos 90, que é esse rap da antiga base do MV Bill, assim como Racionais, falava que era apologia, assim como a galera ouve o Planet Hemp e diz que é apologia a drogas. Então, assim, é uma linha muito tênue do que seria apologia e do que é entender. Inclusive, volta e meia, o pessoal chama Bezerra da Silva, diz que é apologia, mas eu, inclusive, passo muito pano para o Bezerra da Silva, do vizinho do Bezerra, jogando semente no quintal das pessoas, e a coca aqui está na geladeira. Eu passo muito pano para o Bezerra da Silva, gente. Eu acho que é entender as estruturas, porque ninguém chega para um sertanejo e diz: eu não vou ouvir a sua música porque você faz apologia ao alcoolismo, porque você faz apologia ao consumo exacerbado do álcool, que é também uma droga, sabe? E aí, quando eu volto para esse ponto, eu vou te pedir novamente, Lúcio, que coloque o segundo vídeo, porque o de cima, a gente tem uma construção de quem está no prédio, e o de baixo, a gente tem uma construção de quem está ali, junto com o Oruan, por favor. Ganha pro carro, mano. Ganha pro carro, parceiro. Bora pro carro, mano. Bora pro carro, parceiro. E ali. Ô, esculacha. Esculacha, irmão. Olha lá, mó esculacha, mano. Sem esculachar o menor, mano. Sem esculachar o menor, parceiro. Sem esculachar o menor. Bora, mano. Ele que é o motorista. Ih, não, solta o menor. Solta o menor, vai levar o menor, não. Vai levar o menor, não, parceiro. Vai levar, não. Isso, Lúcio, porque eu trouxe até esse ponto aí. Porque se não fosse uma pessoa famosa, isso aí tinha acabado em merda, literalmente. Eu não vou utilizar o termo para utilizar para falar sobre isso, não, tá? Quando se identifica quem é o motorista, vai muita gente para cima, né? Fica aquele tumulto ali, e o policial ele simplesmente saca uma arma para conter uma multidão. A gente precisa entender que polícia violenta é essa que saca uma arma para conter uma pessoa. E o que é solicitado ali é do tipo, gente, sem esculachar, pega a pessoa, conversa, conduz para a delegacia sem esculachar, né? E aí, depois que os amigos percebem que, de fato, o Luan vai ser preso, todo mundo fica em desespero. Mas, assim, gente, não dá para defender quem faz um cavalo de pau na frente da polícia, tá? Tem esse ponto também. E aí ele vai para a delegacia e aí a reviravolta, tá? Quando a música dele é divulgada nas plataformas, as pessoas começam a dizer, Lúcio, que é jogada de marketing. Eu vou te pedir para trazer um trechinho da matéria da Band, só para a gente finalizar, né, que justamente o Oruan, ele, na delegacia, ele deu um depoimento dizendo que ele sabe que ele fez besteira. Primeiro, ainda bem que ele reconhece que ele fez besteira. E aí eu vou te pedir para soltar um trechinho. Preso na tarde de ontem, como vocês disseram, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Isso tudo aconteceu na orla da Praia da Barra, Avenida Lúcio Costa. Como dá para ver nas imagens, ele foi flagrado dando um cavalo de pau bem em frente a uma viatura da Polícia Militar. Ele, então, foi detido pelos policiais. Havia ali alguns fãs do cantor em volta. Houve até um princípio de tumulto e um dos policiais chegou a usar spray de pimenta para tentar conter os ânimos. Ele foi para a delegacia, ficou algumas horas na delegacia da região, delegacia da Barra, e em seguida pagou uma fiança de 40 salários, o equivalente a 60 mil reais. Inclusive, o colega dele, Orochi, também rapper, chegou a comparecer à delegacia, defendeu o rapper, defendeu Oruan,
mas ele em seguida foi liberado horas depois, já durante a noite. Existe a suspeita, inclusive da polícia, de que tudo isso não tenha sido mais do que uma ação de marketing. Ele tenha sido preso de propósito, justamente para lançar um álbum em seguida, como foi o que aconteceu. Horas depois ele lançou um álbum, divulgou nas redes sociais. Então a polícia suspeita de que tudo isso tenha sido uma ação de marketing. A gente lembra que o Oruan é o Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, filho de um dos chefes do Comando Vermelho, o Marcinho VP, que está preso desde 1996. O Oruan tem, inclusive, tatuagens em homenagem ao pai, também ao traficante Elias Maluco, que foi condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Recentemente, Oruan foi, inclusive, alvo de projetos de lei com o objetivo de combater a contratação de artistas, eventos, shows que fizessem apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. É o caso de São Paulo, também aqui no Rio de Janeiro. Há 2 dias foi protocolado um projeto de lei do tipo que foi conhecido como Lei Anti-Oruan. Nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, esse projeto ainda está tramitando. Acho que é só esse que é o ponto importante. Quando as pessoas falam, né, do Oruan, ele tem uma tatuagem do pai, que é um traficante. E é para ele fazer o quê? Para tirar o nome dos registros e fingir que ele não nasceu do pai? Não sei. E aí, volto para a mesma coisa que eu falei do começo. As pessoas confundem CPF com CNPJ, né? O Mauro, quando ele nasceu, o pai, que é o Marcinho VP, de fato, o líder do Comando Vermelho, já estava preso. E eu acho que é super comum qualquer pessoa que foi criada sem um pai sentir saudade do pai e das figuras paternas, figuras masculinas ali, que estavam próximas, inclusive os amigos do pai. Ah, mas era traficante. Gente, é o mundo dele. E todo o resto, quanto a isso, é puro suco de preconceito mesmo. Sim. É o pai do cara e ninguém questiona isso. Se questiona, por exemplo, quando você escolhe um líder como Adolf Hitler para idealizar e fazer tatuagem desse cara. Outra coisa é quando você é filho da pessoa, que não tem muito o que ser feito. Você já você nasceu dali. E o segundo ponto, que é justamente o fato do Mauro não ter sido acusado pelo... O pessoal está até comentando aqui, o Elias Maluco é tio, sim, é isso, família, amigos. E aí tem um outro ponto aqui, gente, que é o seguinte: quando você não é responsabilizado, não é criminalizado por nada oficialmente, fica tudo na linha do subentendido, né? Qual é o crime do Oruan? Eu quero saber qual é o crime do Oruan. Não tem crime do Oruan, porque até o momento em que a polícia, o Ministério Público não tem um indiciamento policial, ele não tem nenhum crime, ele não responde na justiça, agora vai responder pela direção perigosa. Ele não responde na polícia por absolutamente nada. O que ele canta pode ser ruim, é de mau gosto, é de péssimo tom, mas ele e várias outras pessoas estão cantando. Então, por que ele se tornou alvo, inclusive, daqueles que se dizem progressistas com esses ataques? E são ataques muito diversos mesmo. Não gosto dele, não gosto da estética dele, não gosto de tal coisa dele, mas o Oruan não é o único cantor de trap, não é o único cantor desse ritmo. E sim, ele está sendo alvo agora de uma forma muito massificada, uma pessoa, inclusive, que tem 8,9 milhões de pessoas nas redes sociais, eu já estou dizendo isso, né? O Oruan vem figurando como um dos rappers mais ouvidos do país, mesmo antes das polêmicas da extrema-direita, mesmo antes das polêmicas do MBL, e isso vem muito de uma linha da ideia de criminalização, né, do que é feito por uma pessoa que está à margem da sociedade. E essa margem ele pode ter sido salvo pela música, mas a sociedade jamais vai fazer com que o Oruan, vai deixar que o Oruan esqueça de onde ele vem, de quem ele é filho, o que ele representa. Então, a gente fala muito sobre direito de responsabilização, de viver em sociedade, mas para quem serve isso, né? O filho de uma pessoa que cometeu um crime que nada teria, na teoria, a ver com isso, paga até hoje pelo crime que o pai cometeu e que está preso cumprindo pena e que, né, paga também por isso. Então, é extremamente violento o que acontece. Não sei se foi jogada de marketing, mas eu sinceramente acho que o Oruan, com quase 9 milhões de seguidores no Instagram, e uma galera que de fato segue e gosta do que ele faz, eu não acho que seja uma estratégia interessante perder o réu primário por causa de um lançamento novo. Tem várias outras formas de fazer isso. Ele podia ter batido o carro, capotado o carro, podia ter terminado o namoro. Tem muitas formas que os artistas utilizam para fazer jogada de marketing. E não necessariamente ser preso é a melhor ideia deles, né? Enfim,
Pode ter sido também, mas não tô acreditando que não, viu, Lúcio? E você, o que é que você acha? Muito bem. Bom, vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Acho que é o primeiro ponto de todos aqui, né? Não, a gente não apoia nenhum tipo de crime. Acho que isso é um ponto principal. Não, eu não apoio nenhum tipo de crime. Acho horroroso o que o pai e o tio do Oruan fizeram, aliás, durante toda a sua vida. É horroroso, são criminosos, estão presos por isso. Perfeito. Se o Oruan cometeu um crime, ele tem que ir preso. Se ele não cometeu, não tem que ir preso, né? Acho que é bem claro, né, minha gente? Acho que é bem claro. Tá muito claro isso. Em relação à música, não, eu particularmente não gosto da música do Oruan, mas gosto musical aí a gente vai entrar uma outra seara de discussão. Gosto não se discute, gosto musical não se discute, né? Em relação à pessoa Oruan, se ele não cometeu nenhum crime até agora ao que parece cometeu, né? Então ele foi detido como deveria ser. Ponto. Né? Então, acho que existe muito também, é claro que ele aproveitou a imagem ali, me parece sim muito marketing o que ele fez, né? Aproveitou esse marketing, mas essas leis anti-Oruan também é tudo marketing de lá, tá? Tudo marketing de lá, porque as pessoas falam, né? Não, mas eu não consigo nem saber desse cara, não consigo ouvir nem a música desse cara. No ano que lançou o filme Tropa de Elite, tinha uma música que falava: no Morro do Dendê é ruim de invadir. Uhum. Nós que os alemães vamos se divertir. Eu ouvia muita gente cantando essa música, e nunca vi ninguém fazer uma lei anti essa música, né? A gente também teve casos de jogadores de futebol que foram condenados e muita gente queria nos seus times, torcer por eles nos seus times, ou técnicos de futebol. Tem gente que atropelou e matou e virou político, né? Então, gente, o que a gente tem que pensar aqui é que eu entendo, eu não tô defendendo o Oruan, eu não tenho por que defender o Oruan, não sou advogado dele, não gosto das músicas dele, e se ele cometeu algum crime, tem que pagar por isso. Seu pai, seu tio, se cometeu um crime, tem que pagar por isso também. Ah, mas ele não é uma boa influência para os meus filhos. Não deixe seus filhos ouvirem a música dele, né? Então eu não sei por que também que a gente entra nessa questão de vocês estão defendendo. Eu não estou defendendo o Oruan em nenhum momento. A Dai, até onde eu sei, também não está defendendo. Então cada um tem a sua opinião aqui. Eu não gosto da pessoa Oruan pelos meus motivos. O que o tio e o pai dele fizeram, eu acho um absurdo. Se ele tem tatuagem ou não, aí é um problema dele. Mas aí não dá pra gente também trazer aqui, não, porque o Lúcio e a Daiane estão defendendo o bandido. Não, a gente em momento nenhum defendeu nenhum tipo de bandidagem, nenhum tipo de crime, muito pelo contrário. Detalhe, tá, Lúcio? Eu li aqui no chat, desculpe te cortar, mas eu li aqui no chat uma coisa que eu não consigo deixar passar, que é o seguinte: bandidos brancos e estrangeiros como Al Capone são tidos como heróis. Só isso mesmo. Pois é. Então, comentários falando que a gente está defendendo o bandido, eu não vou aceitar, tá, gente? Não vou aceitar, porque isso não aconteceu em nenhum momento. A gente discutiu aqui em um outro corte, esse corte já tá ficando grande, inclusive, a gente discutiu em um outro corte sobre aquela tal da lei anti-Oruan, que não é uma questão de... Vocês acham mesmo que o lado de lá tá preocupado? Eu acabei de citar uma música muito antiga aqui, que falava sobre traficantes, sobre morro, sobre confronto com a polícia. Vocês acham que eles estão preocupados? Esses dias saiu, inclusive, um outro políticozinho aí querendo fazer uma lei anti-Anitta por apresentações de cunho erótico. Então, gente, coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Esse pessoal aí não tá querendo nenhum tipo de proteção, não tá querendo nada disso. Eles estão fazendo o marketing político deles. Estão querendo ganhar em cima desse movimento, dessa movimentação toda. Mas não tem aqui ninguém defendendo crime, nem bandido, nem nada. Bom, vamos lá. Diferente da Dai e do Lúcio, eu gosto muito das músicas do Oruan. Eu ouço e tem no meu Spotify as músicas do Oruan. Então, diferente deles, eu tenho, né, esse gosto pela música do Oruan, tá? Então, já queria começar o vídeo dizendo esse para mostrar que eu não tô isenta, não. Estou aqui falando como uma pessoa que gosta da música do Oruan. E cariocas que estiverem assistindo esse vídeo aqui, a gente sabe que o funk faz parte da cultura do Rio de Janeiro. O funk fez parte da minha vida desde que eu era uma criança, em que eu ouvia MC Marcinho, e que eu ouvia Cidinho e Doca, né, cantando Eu Só Quero Ser Feliz,
quis andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Então o funk sempre foi essa música que denunciou o que acontece dentro da favela, o que acontece nas periferias e nos subúrbios do Rio de Janeiro, o que os jovens que estão morando nesses lugares estão sofrendo diariamente. Então você falar que essa música é ruim ou que ela faz apologia nem faz sentido, porque é só um relato da realidade que eles estão vivendo. E essas músicas que chamam de proibidão, porque a gente acha que proibidão é porque fala palavrão, e não. Proibidão é porque fala de é porque fala dos que acontecem dentro da favela. Que eu também, essa é uma opinião da Luna, não é uma opinião da Dai, nem do Lúcio, nem do Meteoro. Para mim, gente, olha só, eu acho que existe uma falha na hora que a gente fala de... Porque, assim como a gente acabou de falar aqui, o que é crime, né? Porque o Gustavo Lima comeu metade do orçamento das cidades de cultura, mas ninguém fala que ele é um criminoso, né? Ninguém fala que ele é um criminoso. Fora que essa estratégia do Oruan foi sim, gente, eu não tenho dúvidas de que isso foi uma estratégia de marketing. O moleque não tinha tido passagem na polícia, apesar de tudo que ele passou na vida dele, apesar, né, do pai dele estar preso. Gente, a música do álbum que ele lançou, o álbum chamado Liberdade, que ele lançou exatamente logo depois dessa confusão, que, como eu falei, eu acho que foi de propósito sim, para lançar o álbum, para ter essa visibilidade. E o álbum se chama Liberdade, que a foto de capa do álbum é a família inteira dele com a blusa do Marcinho VP, que é o pai dele, e pedindo liberdade pro pai dele, que está preso desde os anos 90, cumprindo pena pelos crimes dele. E nesse álbum, inclusive, tem uma música que se chama Lei Anti-Oruan. Ou seja, gente, agora quando as pessoas procurarem na internet Lei Anti-Oruan, eles vão encontrar a música do próprio Oruan e não mais um projeto de lei que busca criminalizar a vida de um menino preto que mora na favela e que só tá fazendo música para refletir a realidade que ele vive, a realidade do moleque preto que teve seu pai preso desde a infância, a realidade do moleque preto que vive na favela com uma arma pra tudo quanto é lado, com tráfico. Essa é a realidade da vida dele. Essa é a realidade da vida da maioria dos moleques de favela daqui do Rio de Janeiro. Tem seus pais presos. Cresce, na música dele ele fala que cresceu a vida inteira sem o herói dele, que era o pai dele. Ele cresceu sem o pai, ele cresceu uma vida inteira com o pai na cadeia, privado de liberdade. Independente do que o pai dele tenha feito ou não, isso não é uma realidade legal e que ele mostrou na música dele. Ele mostra na música dele. O Oruan é amado. Inclusive, os vídeos que a gente viu agora dele sendo preso mostram o quanto ele é amado. Porque quem foi defender ele ali foi o público dele. Ontem eu tava andando aqui na rua passeando com o meu cachorro de manhã e eu ouvi o entregador da farmácia ouvindo o Oruan. O Oruan é uma pessoa amada pelos seus fãs. O Oruan é uma pessoa querida dentro da sua comunidade porque ele luta pela comunidade dele. E as pessoas que estão lá se veem refletidas nele. O Oruan é um menino de favela que conseguiu vencer na vida e hoje em dia saiu da favela e foi morar na Barra. Então você pode até não gostar da música do Oruan, mas a música do Oruan é parte da cultura do Rio de Janeiro. É parte da vida de muitos jovens favelados que se identificam com o Oruan, que veem nele uma possibilidade de vencer na vida. A música 22 Meu Vulgo, que ele gravou dentro da favela, tem um monte de criança cantando a música dele. E nem tudo na música é arma e coisa, mas e aí, gente? Foda-se, faz parte da realidade das crianças. Quem tem que mudar alguma coisa é o sistema, e não culpar o Oruan por uma coisa que o sistema produz. Porque vocês acham o quê, gente? É muito lindo falar mal do Oruan, enquanto 90% dos policiais do Rio de Janeiro é miliciano. Então, quem comete o crime? Que crime é esse? Quem disse o que é crime e o que não é crime? Todos esses fatores têm que passar na nossa cabeça quando a gente vê uma notícia dessas e quer julgar alguém ou alguma coisa, gente. E essa lei anti-Oruan, como a Dai falou, é só uma lei racista e preconceituosa que quer criminalizar um menino que não fez absolutamente nada. Só está mostrando a realidade que ele viveu a vida inteira dele. Então, assim, se foi uma estratégia de marketing, foi bem feita, porque deu no que deu.
A gente sabe que se ele fosse pagar publicidade para divulgar a música dele, talvez não tivesse sido tão relevante quanto foi isso que ele fez. Eu não julgo o Oruan por ele ter feito isso. Foi a estratégia que ele fez para divulgar a música dele. Eu julgo o Oruan por ele fazer tigrinho e por ele estar junto com a galera lá de São Paulo que defende quem bate em mulher. A única preocupação que eu tenho é a mesma que a Dai falou, que isso podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado, porque a gente sabe como é a abordagem da polícia em jovens pretos de favela, né? Então, assim, esse é o meu único ponto. É o ponto que deveria estar errado. E sim, mais uma vítima do sistema capitalista que tá só mostrando na nossa cara qual foi a realidade que ele viveu desde pequeno e que, infelizmente, é a realidade da maioria dos jovens pretos de favela. E se você não gosta do Oruan, eu convido você a ouvir o álbum dele, novo álbum, Liberdade, que ele lançou agora. Um álbum que tem músicas que me fizeram chorar. 22 Meu Vulgo é uma música foda, que ele conta toda a realidade dele e como as pessoas julgam ele até hoje. Que ele fala exatamente disso que a Dai falou, de separar o Mauro do Oruan. Porque o Oruan é um menino de 23 anos, que tem toda essa carga da vida dele e que tá pagando por consequências de coisas que nem ele fez. E a única coisa que ele faz é fazer a música dele e ganhar a vida dele com a música dele. Se você gosta ou não, aí já é um problema seu, tá? Mas eu convido a você que nunca ouviu Oruan, ouvir o álbum Liberdade, ouvir 22 Meu Vulgo, ouvir a música Leon de Oruan, ouvir a música Complexo do Lins, ouçam, para vocês ouvirem a realidade nas favelas e não saírem julgando, e sim compreenderem que isso é a realidade que eles vivem e que eles só estão relatando a violência que eles são expostos diariamente por conta de um estado de merda e não protege os nossos jovens pretos, que não faz nada para mudar essa realidade em que eles estão inseridos. Muito pelo contrário, contribui com uma polícia miliciana, contribui com jogo do bicho, contribui com 1 zilhão de coisas erradas e crimes que são passados pano e que são ignorados e que contribuem para a realidade desses jovens estar assim, mas que é muito fácil você apontar o dedo para um jovem de favela e falar que a culpa é dele e tentar fazer todo um projeto para você criminalizar essa pessoa, que é um projeto único e exclusivamente preconceituoso. Porque, né? Ai, gente. Se fosse uma música em inglês falando um monte de putaria, ninguém ia falar nada. Se fosse uma música sertaneja falando um monte de putaria, ninguém ia falar nada. Quem foi uma criança nos anos 90 cresceu ouvindo El Chan. Vai descendo na boquinha da garrafa. Sem entender o que isso significa. Aí não tem problema. Aí não é apologia porcaria nenhuma, né? A gente tem, é dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. O que é feira, gente? É dia de que feira? Fora que drogas, o que são drogas, né? Porque o que você toma de remédio da farmácia é uma droga. O álcool é uma droga que faz tão mal quanto inúmeras outras ou mais, que são classificadas como drogas. Então, em um mundo onde tem tantas coisas que precisam ser mais aprofundadas, não dá pra gente ficar no raso, ficar só olhando para a superfície, ficar nesse pensamento de que o Oruan é errado e de que o problema é o Oruan, sem ver o que tem por detrás do Oruan, do Mauro, estar ali com 23 anos, divulgando o primeiro álbum dele, chamado Liberdade. E eu espero que vocês, seguidores aqui do meu canal, consigam sair da superfície e ir na raiz dos problemas, que é exatamente isso que uma visão marxista do mundo se propõe. A gente se chama de radical porque a gente vê os problemas na raiz. E o problema aqui na raiz é o capitalismo e não o Oruan, entendem? E era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber a opinião de vocês também. Então deixa aqui no comentário o que vocês acham dessa situação toda. E se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix ou se tornando membro aqui do canal, para me ajudar a produzir cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. E é isso. Beijos, até o próximo.